o sofrimento existe. Viver dói. Quando a gente observa o budismo, por exemplo, todo o budismo ele é fundamentado em 4 nobres verdades. Nessas verdades se sustenta todos os ensinamentos do Buda, que são profundíssimos e belíssimos. E a primeira nobre verdade do budismo é: existe o sofrimento. A crua realidade é que nós estamos sofrendo. Nós passamos por dores, passamos por problemas em nossas vidas e muitas vezes nos vemos em uma espécie de beco sem saída, onde a gente não sabe como sair daquela situação. A primeira coisa que a gente precisa entender, o nosso sofrimento ele está dentro de nós. Evidentemente, quando a gente está sofrendo, o nosso sofrimento não está no nosso cônjuge, não está em qualquer coisa que seja exterior a nós mesmos. O nosso sofrimento, evidente, está dentro. Então a gente precisa entender como nós funcionamos por dentro. A primeira coisa importante a se ter em conta é que todos nós carregamos isso que se chama consciência. Cada um de nós tem a sua própria consciência individual. E aqui a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que a gente normalmente confunde consciência com intelecto, consciência com inteligência, com instrução, e não é isso, não se trata disso. Por exemplo, quando a gente vê essas pessoas que lutam nos ringues por aí, em lutas de boxe, esse MMA absurdo que existe hoje em dia, 2 sujeitos ali se socando, tirando sangue um do outro, quando a gente observa essa arena moderna e absurda que nós temos hoje, quando um combatente ali, quando um lutador acerta o outro, acontece ali o famoso nocaute, onde uma pessoa, o outro combatente cai e perde os seus sentidos, fica desacordado. O que a gente diz? A gente diz que essa pessoa perdeu o intelecto? Ela perdeu a inteligência? Não, a gente diz que ela perdeu a consciência. A consciência dentro de nós, portanto, é esse elemento que sabe que está vivo, que sabe onde está, sabe o que está fazendo. É a testemunha dentro de nós daquilo que nós estamos vivendo num dado momento. A consciência é um elemento dentro de nós que observa, é uma espécie de testemunha da existência e que consegue captar os fenômenos que acontecem ao redor de nós, fora de nós mesmos, e os fenômenos que acontecem dentro de nós. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles atravessam o nosso mundo interior, os nossos pensamentos atravessam a nossa mente e a consciência está testemunhando esses pensamentos. Algo parecido como quem assiste uma televisão, por exemplo. Para a gente poder entender a causa do nosso sofrimento, a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a nossa consciência. E, infelizmente, entender o fato de que nós quase nunca acessamos a nossa consciência. A gente quase nunca está consciente de nós mesmos e daquilo que nós estamos vivendo. A gente passa a maior parte do tempo numa espécie de piloto automático, funcionando, realizando tarefas, mas sem estar consciente do que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu perguntasse para você que me escuta agora, o que você almoçou 3 dias atrás? Pensa um pouquinho aí. Hoje, não sei que horas você está assistindo esse vídeo agora, se hoje em algum momento você já foi até a rua trabalhar, ir a algum local comprar alguma coisa, enfim, como que estava o céu? Por quais pessoas você passou quando você caminhou na rua? Enquanto você caminhava? Qual era o sentimento mais presente que você sentia naquele momento enquanto caminhava? Muito provavelmente você talvez não lembre do que você almoçou 3 dias atrás, ou de quem você passou, por quem você passou na rua hoje. E por que isso acontece? Porque quando nós estamos, por exemplo, almoçando, a gente está ali com um prato de comida na frente, mas a nossa mente ela está em outro lugar.
A gente está comendo e a gente está pensando no que a gente tem que fazer no trabalho, daquilo que a gente precisa fazer mais tarde, uma conversa que a gente teve com fulano, com ciclana, lembrando de alguma coisa que a gente esqueceu de fazer. A nossa mente, ela não está simplesmente ali nesse momento, saboreando a comida e vivendo a experiência que está tendo. Quando a gente observa uma pessoa caminhando na rua, a gente olha de fora, a gente pensa, normalmente, que essa pessoa está ali, caminhando na rua, e ela está consciente de si mesma, que ela está presente. Mas, se a gente pudesse colocar uma espécie de lupa psicológica e pudesse ver como essa pessoa está, a gente iria ver que essa pessoa está pensando em diversas coisas. Do que ela vai fazer no dia seguinte, de algum problema que ela está vivendo no momento e que ela precisa resolver. Portanto, ainda que o corpo dela esteja presente e ela esteja caminhando na rua, a mente está em outro lugar. A consciência está em outro lugar. A gente pode estar, de repente, numa viagem, vivendo ali uma experiência belíssima, tá num momento super prazeroso com a família e muitas vezes a gente não está curtindo aquele momento porque a nossa mente se encontra em outro lugar. Ou seja, a nossa consciência quase nunca está vivendo o momento presente. Nós temos um turbilhão de pensamentos, recordações, imagens, discursos íntimos que o tempo todo nos tiram do aqui e do agora. Se a gente fizesse um teste, convido vocês a fazer rapidamente. Tentem perceber o que é o momento presente, o aqui e agora. Tentem concentrar no aqui e agora. Quando a gente tenta perceber o momento presente, a gente vê que a gente consegue captar segundos. Em questão de poucos segundos, já começa a entrar na nossa mente discursos íntimos, lembranças de outras coisas. E essa bagunça interna, esse burburinho interior, esse falatório mental que nós temos dentro, são uma espécie de sujeira que nos afasta da realidade concreta do momento presente. Isso demonstra que nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Esses discursos íntimos, essa bagunça mental, é o nosso inconsciente. Hoje por hoje, a humanidade como um todo, nós temos, infelizmente, um percentual bem pequeno de consciência. Nós temos, em média, 3% de consciência livre e 97% de inconsciência. Essa é a razão, esse é o motivo por que a gente tem tanta dificuldade de, por exemplo, conseguir se concentrar no momento presente.